Plunderer. O nome do anime tá aí na descrição caso vocês queiram procurar. A história começa quando nós vemos uma mãe dar para sua filha um item que ela deveria guardar ao máximo. Ela diz pra menina que ela deveria encontrar uma pessoa lendária que se chama Ace, e ela é consumida enquanto o número 0 aparece na sua mão. Agora, nós vamos para alguns anos depois. O nome da menina é Hina. Ela estava explicando para alguns moradores que ela tem viajado para todo o país atrás do lendário. As duas meninas conversam enquanto elas são surpreendidas por um homem que se chama Lich. Ele parecia querer pedir algo para Hina, mas ele dá uma olhada e só pede dinheiro. O Lich manda ela escutar a história e fala sobre uma história trágica em como ele foi enviado para fazer compras gastando seu dinheiro em produtos para adultos, e ele fica passando a mão na Hina. Ele diz que não come há algumas semanas, e se ele não ganhar dinheiro de volta, ele não vai ganhar comida. Mas dá pra ver que ele queria mais do que dinheiro dela. Tava muito na cara. Mas uma outra mulher dá um socão nele e ele vai parar numa árvore. O seu nome é Nana, e ela explica que ela administra uma taverna e oferece um pouco de comida como pedido de desculpas. O Lich também olha pra ela e ele começa a implorar por comida também, mas a Nana diz que ele precisava primeiro tomar vergonha na cara. A Hina mostra pra Nana onde ela cresceu, mas ela diz que não tinha nenhuma cidade lá e só tinha ela com a sua mãe. A Hina diz que a sua mãe foi engolida pelo chão, e a Hina explica sobre os números. Todos que nasceram nesse mundo são obrigados a ter os números. A Nana, por exemplo, tem o número 77. Esse número sempre sobe quando algum cliente diz que a comida dela era boa, mas se alguém dizer que é ruim, o número vai descer. A Hina mostra os seus números e o Lich tenta dar uma olhada mais de perto, mas ele foi jogado pra longe mais uma vez. O cara não tem vergonha na cara. Então, várias mulheres da cidade começaram a chutar ele como se ele fosse uma bola. A Nana explica que o objetivo é fazer o seu número subir, porque se ele chegar a 0, você vai ser enviado pro abismo. Ninguém sabia do que acontecia lá, mas alguns rumores diziam que você apenas morria, enquanto outros diziam que o que acontece lá é pior do que a morte. A maior regra que eles tinham era de obedecer quem tivesse uma contagem mais alta que você, ou vai dar merda. O mundo é governado por esses números, e quanto maior a sua contagem, mais posição social você tem. A Nana fica chocada ao escutar sobre todos os lugares que a Hina já passou. Ela provavelmente já andou mais de 40 mil quilômetros. A Hina explica que viajou nos últimos 5 anos em busca do lendário. Ele é um herói que usa uma estrela branca e brilhante no rosto, mas a Hina insiste que tinham dito pra ela que ele estava nessa cidade. Nana diz que ela nunca ouviu falar de um lendário em todos os seus anos que ela vive ali. O Lich volta ali. A Hina estava desanimada e começa a sair, mas um homem apareceu falando que ele é o lendário com a estrela branca no seu rosto. Ela ficou perplexa por finalmente ter encontrado ele. Ele diz que era um sargento do exército e a convida para sua guarita. A Nana mal consegue acreditar nisso. O Lich diz que muitos homens se aproveitam desses rumores para tirar vantagens das mulheres. E nessa hora, as crianças ficam zoando as coisas dele e ele resolveu correr atrás delas. Lá na Hina, ela estava desconfortável com os avanços do homem. Ela mostra para ele o item que a sua mãe tinha dado para ela, na esperança que ele soubesse de alguma coisa. Todos ficam chocados e ele pergunta se ela é a dona da cédula, mas ela nem sabia o que era isso e o que significava. A Hina se recusa a entregar o item para ele, então ele ataca ela violentamente, mas ele para quando ela usa os seus status mais altos para comandar ele. O cara era privilegiado como membro das forças armadas e desafia ela. Se ela recusar, ele não era mais obrigado a obedecer ela. Ela fica muito confusa, mas ela tem que aceitar o desafio, e assim que ela aceitou, ele atacou ela. O desafio era para uma briga entre os dois. Ele continua atacando a coitada e ela implora para ele parar, mas essa palavra significava que ela perdeu. Ele diz que agora ele poderia pegar um pouco dos números dela. Ele pegou, deixando apenas um para a coitada. Ele mais uma vez manda ela dar aquele item para ele e ameaça ela de novo. Ela diz que o lendário deveria ser um herói e não um monstro. Então, ele mostra que a estrela no rosto dele era falsa, e ela é uma tola por não conhecer as guerras, e ele diz que se ele fosse mesmo lendário, ele já estaria morto. A mãe dela era uma tola por fazer ela procurar por ele. O Lich apareceu aqui, falando que a Hina vai aceitar o seu desafio. Ele explica que
que ele vai lutar por ela e aposta os seus próprios números. O homem só dá risada dele e zomba por ele ter uma contagem negativa e acerta muito pesado nele. O sargento continua atacando e insultando ele por ser fraco, e os guardas perceberam que tinha algo de errado. A contagem do Lich era abaixo de 0 e de alguma forma ele não foi enviado para o abismo. Eles acham que a contagem deve estar congelada e isso poderia significar que ele é dono da cédula. Ele revela a sua arma e ao mesmo tempo ele diz para Hina parar de procurar por algum lendário porque eles eram apenas assassinos. Ele não queria deixar ninguém desrespeitar a mãe dela, então ele exige que o sargento devolva a contagem e ao mesmo tempo a sua máscara vai se despedaçando. Ele mostrou a sua verdadeira contagem ao lado de uma estrela branca. Então, um guarda explicou que ele não era um dono de cédula comum. E a Hina percebeu que ela finalmente encontrou o lendário. Ele falou que aconteceu um conflito que foi chamado de Trash War há muitos anos atrás. E eventualmente, um grupo de heróis que se chamam Aces apareceu. Eles usavam estrelas brilhantes e eles tinham habilidades muito além de qualquer outro guerreiro. Mas, quando a guerra acabou, todos eles desapareceram em um piscar de olhos. Os guardas estavam aterrorizados por isso, mas o sargento diz que ele não poderia ser um porque já se passaram 300 anos. O Lich manda a Hina fechar os olhos e os dois simplesmente desaparecem para evitar os ataques dos guardas. O sargento exige que ele pare de se esconder, mas o Lich não estava só fugindo. Ele usa os seus passos para atacar e exige que o sargento devolva a contagem da Hina. O sargento ainda estava bravo e ele tenta atacar o Lich. Ele acha que era páreo porque consideravam ele o melhor espadachim e o mais rápido do exército e ninguém conseguia escapar disso. Mas a luta foi tão intensa que a terra treme e a Nana, que estava lá na caverna, notou que isso foi feito por um lendário. O sargento se esforça ao máximo, mas o Lich é muito rápido. E tem até um homem lá na taverna que explica que uma contagem negativa de um lendário poderia significar que ele era extremamente fraco. Mas a Nana explica que aquilo é o tanto de vezes que ele foi rejeitado por uma mulher. A Hina abriu os seus olhos e ela descobriu que estava flutuando, ela estava voando. O Lich pede desculpas por assustar ela, mas ela diz que não estava assustada, apenas chocada porque as pessoas não podiam voar. Mas o Lich diz que alguns podem. Ela quer saber se ele realmente é um lendário, mas ele evita a pergunta e ela diz que gostaria de dar um jantar para ele se ele ainda estiver com fome. O Lich diz para ela não se preocupar e promete recuperar a sua contagem, mas ela diz que isso não era importante se ele se machucar. E ele entende isso e os dois despencam. Ele tá com um golpe muito poderoso no sargento. Ele implora por misericórdia e as sombras começaram a sair do chão e ele transfere a contagem para Hina. Agora ela tem 760 pontos. O Lich fica feliz por ver que o número dela voltou e ainda superou. Ele ainda mostra como não tinha nenhum machucado, e a Hina pensa como ela finalmente conseguiu fazer o que sua mãe pediu, e ela começa a chorar. Um guarda só fica observando eles, e ele pega o item da Hina. Ele diz que isso valia muito dinheiro. A Hina acha que ele estava brincando, mas ele fala firme com ela, explicando que se ela queria o item de volta, ela deveria apostar as suas estrelas, apostar os seus números para isso. Ela mal consegue falar em choque, e ela pergunta do porquê a sua mãe queria que ela encontrasse uma pessoa tão ruim. Ele diz que existiam mais desses e provavelmente ela queria que ela encontrasse um outro. Ele saiu dali e ela estava sem acreditar no que aconteceu porque foi uma traição. A Hina volta para a cidade muito desanimada e fala para Nana tudo o que aconteceu. O Lich pegou a última coisa que a sua mãe tinha lhe dado e estava perdida, sem rumo nenhum para seguir. A Nana pegou o boneco que o Lich deu para ela e fala que ela deveria segurar ele. E quando ela faz isso, foi revelado a cédula lá dentro. Ela fica confusa e a Nana explicou que carregar isso é ilegal e os policiais iriam perseguir ela. Então eles vão atrás dele agora, já que eles pensam que ele roubou. Ela saiu correndo atrás do Lich e encontrou ele saindo da cidade, mas ele se recusa a parar o carrinho. Mas ela não desiste, explicando que ela viajou sozinha por anos em busca dele. Ela não teve ajuda de ninguém e sempre viveu com medo e sozinha, achando que seria assim para sempre. Ela chama ele de mentiroso enquanto chora por ele ir embora. E quando ele vai indo, ela diz que odeia ele e nós conseguimos ver que a contagem dele sobe para 1000, negativo.
Um outro guarda viu que ela ainda estava com o item, mas ele fala pra ela que não tem interesse nisso. Na verdade, ele estava grato porque ele precisava atrair o lendário, e isso atraiu ele. Então no outro dia, as tropas começaram a falar com a Nana, explicando que o Lich cometeu um crime roubando o item, mas ela falou que nunca viu esse cara na vida. A Hina fica feliz em ver que aquele soldado não denunciou ela, e a Nana diz que ela não deveria ficar tão confiante assim, mas ela estava muito distraída, porque ela estava se preocupando com o Lich. Agora, indo para um outro lugar, nós vemos um sargento que se chama Lin fazendo um trabalho importante quando uma amiga mostra um cartaz de procurado do Lich, mas ela só ignora, e a mulher que se chama Perry leva ela em um passeio para colocar panfletos e se voluntariar para fazer um parque ali para as crianças. Mas a Perry fica surpresa ao ver ela pegando uma bola presa para algumas crianças. A Lin não perdeu a oportunidade de ajudar as pessoas. Ela ajuda alguns caras a empurrarem o seu carrinho. A Perry diz que desse jeito elas nunca vão ser promovidas. Só que a Lin fala que algum dia algum criminoso vai aparecer e ela vai prender ele. Então a Perry consegue mostrar para ela o cartão do Lich. Essa poderia ser uma grande possibilidade para elas subirem. Mas a Perry não acredita que poderia existir um lendário ainda vivo. Já se passaram 300 anos. As duas deram de cara então com um estranho com uma máscara e começaram a desconfiar. A Lin pula nesse estranho, mas ele diz que só estava tentando vender as coisas ali. A Lin pede desculpas, mas ainda queria ver o rosto dele de qualquer maneira. E ele fica com uma carinha de choro, e o homem diz que era muito reprovado pelas mulheres e mostra sua contagem que era -1000. Então ele nunca tira sua máscara. A Lin fica sem saber o que fazer. E ele diz que seu único desejo era apenas ir em um encontro com uma mulher antes de morrer. A Perry diz que alguém deveria ir em um encontro com ele porque dava pra ver o desespero dele. E a Lin fica com um pouco de medo porque nunca foi em um encontro, mas ela gosta de ajudar as pessoas. Então eles dão as mãos. Depois disso, eles bebem no mesmo copo. E a Lin acha isso muito estranho porque ele estava tentando roubar um beijo dela. Então ele levou um tapão. Os dois foram atravessar uma ponte velha. Não tinha do porquê isso, mas eles foram. E quando eles estavam no meio, a Perry começou a chacoalhar tudo e o cara fica agarradinho na Lin e ele dá um joinha pra ela. A Lin quase cai, mas esse homem consegue salvar ela bem na hora. Então mais tarde, os dois ainda estavam no encontro, mas eles já estavam tristes por tudo estar acabando. E a Lin volta lá com ele para deixar ele feliz. Ele usa ela de travesseiro e a contagem dela vai subindo, mas ela tem vergonha. O copo de pudim diz que estava muito feliz com isso, e a Perry diz que o próximo passo era uma massagem nas costas. Ele fica muito feliz, e a contagem dela estava subindo muito fácil, e ela estava felizona. A Perry finalmente se divertiu com tudo isso, e diz que provavelmente o copo de pudim era o cara que elas estavam procurando, porque quem tem a contagem negativa deveria ter ido pro abismo, e não foi ainda. Então ela tirou a máscara do copinho de pudim e revela que de fato era o Lich. Ele pegou a espada da Lin, mas ela diz que não precisava de espada para lutar, então ela dá vários chutes nele. Mas ela fica chocada ao ver que ele não levou nenhum arranhão, que ela machucou o seu coração, mas ela não acha que vai funcionar, um criminoso e uma sargenta juntas. Só que ela começa a reconsiderar isso, falando que queria ter pelo menos 3 filhos. Mas a Perry chama a atenção dela, falando que o Lich já foi embora. Voltando para a cidade, a Hina ajuda a Nana com a taverna, e ela estava preocupada com o Lich. E aqui, o tenente chega, mas elas negaram conhecerem o Lich, mas ele estava confiante de que isso era mentira. E eles falam que vão procurar por ele no oeste. E assim, tudo é finalizado. Pelo menos até aqui. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.